Amados em Cristo, hoje o tema é consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Vejam as palavras de Paulo em Atos capítulo 24, versículo 16. Por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. A consciência é a parte de nós que nos avisa que estamos agindo certo ou errado. Uma consciência limpa dá paz e tranquilidade, mas quando ela nos acusa, sentimos culpa e desconforto. O pecado fere a consciência, pois uma vida de pecado distorce a consciência e a deixa insensível. Muitas pessoas que se deixam levar pelo pecado nem sequer acham que estão agindo errado, porque sua consciência está cauterizada. Quem crê em Jesus tem a sua consciência guiada pelo Espírito Santo. O sacrifício de Jesus na cruz limpa a consciência de toda a culpa do pecado e nos ajuda a viver de maneira santa. Assim, quando nossa consciência nos avisa de um erro, isso nos dá a oportunidade de nos arrependermos e buscarmos o perdão de Deus, largando o pecado. A Bíblia diz que todos têm consciência. A consciência mostra que a pessoa, ainda não conhecendo a Deus, pode conhecer as leis naturais de Deus, conforme Romanos, no capítulo 2, versículos 14 e 15. A consciência tanto pode acusar ou defender uma pessoa, mas cada pessoa tem uma consciência diferente e precisa aprender o que Deus valoriza como certo, como correto. O pecado deixa a consciência pesada, trazendo o sentimento de culpa e ansiedade. Somente Jesus pode dar uma consciência limpa. Ele levou o castigo de todos os pecados na cruz. Agora, quem se arrepende de seus pecados não está mais debaixo de condenação. A salvação de Jesus limpa do pecado e tranquiliza a consciência, conforme Hebreus 10, versículos 21 e 22. E para manter uma consciência limpa, é preciso obedecer a Deus. Quem é salvo não usa a salvação como desculpa para continuar pecando. Sua vida agora é dedicada a Deus, não ao pecado, conforme Atos 24, versículos 15 e 16. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais sua consciência se torna sensível para as coisas de Deus e encontra mais tranquilidade em fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que o pecado pode destruir a consciência, pois cauterizar é queimar. Quem tem a consciência cauterizada não sente peso na consciência por seus pecados, porque queimou a consciência e se tornou insensível às coisas de Deus. Isso conforme 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 3. E ter uma consciência cauterizada é muito perigoso, porque a pessoa acha que tem a consciência limpa. Essa pessoa muitas vezes se defende dizendo: todo mundo está fazendo, que mal tem? Pois quando a consciência é cauterizada, a pessoa segue suas próprias regras, não as regras de Deus. Por isso, amados, como cristãos, pode até acontecer que tenhamos sentimento de culpa, apesar de ter conseguido o perdão dos pecados pela fé em Jesus Cristo. Isso acontece porque o acusador, o diabo, que nos acusa com as coisas que fizemos no passado,
ainda que já o temos confessado a Deus e Deus, ter nos perdoado em Jesus Cristo. Daí é de extrema importância a exortação de Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 9, quando diz: ao qual resisti firmes na fé, pois resistindo ao diabo firme na fé, ele fugirá de nós, pois Jesus já lavou nossos pecados. Além disso, amados, temos que nos abster do pecado para que fiquemos totalmente livres do sentimento de culpa. Por isso, tenhamos atenção especial para que a consciência seja marcada pela palavra de Deus, para que não nos condenamos por aquilo que já fomos perdoados. Porém, sempre atento para saber qual é a vontade de Deus na nossa vida, pois uma consciência pura é o requisito para ter paz com Deus e também com as pessoas. Uma consciência pura significa viver em sintonia com a luz, que é o próprio Senhor Jesus, e o entendimento que recebemos a partir da palavra de Deus, sob a ação do Espírito Santo, para que, sob hipótese alguma, agíssemos contra essa consciência que Deus nos concede em sua palavra, sabendo ainda que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas, conforme 1 João 3,20. Nossos próprios sentimentos e opiniões não devem ser a autoridade máxima na nossa vida, pois eles são enganosos. Deus é maior e o que Ele falou deve ser a nossa autoridade, que direciona e julga nossos pensamentos e sentidos. A essa espada do Espírito, a palavra de Deus, até o próprio diabo se dá por vencido. E então vem a paz de Jesus. A mente humana carrega muita justiça própria, mas a justiça de Deus é maior e nós a ela devemos nos submeter, livres das acusações do diabo. Em paz, decidimos-nos em servir firmemente a Deus. Queremos agora cantar o cântico: ó, retenhamos com firmeza o santo ensino do Senhor. Ó, retenhamos com firmeza o santo ensino do Senhor e conservemos em pureza as normas do bom Redentor. Jamais devemos anular o que Jesus nos faz pregar nas suas santas Escrituras. Busquemos nossa orientação e alcançaremos as venturas da mais completa redenção, que por seu sangue o bom Jesus obteve para nós na cruz. Por isso, com fidelidade, seus crentes deverão guardar o Verbo eterno na verdade, que as almas
E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.